Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Sou o pastor Israel. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, missionário Larissa. Nós estamos aqui na nossa janela de sempre, né? Na janela, que não é a janela 10x40. Se Deus assim nos aprovar, temos que cumprir o chamado, né, missionária? Amém. Mas o tema de hoje, sem rodeios, é o impacto cultural, né, para o missionário. Amém? O que acontece, o impacto cultural? Tem vários impactos, não é, missionária? Sim. Por exemplo, o primeiro que a gente pode falar, e a ideia, gente, não é aqui criticar, e se for crítica, que seja construtiva para a obra, mas a ideia é te mostrar, tem muito, gente, por mais que não pareça, mas tem muita gente, né, missionária, que tem vontade de ir para o campo missionário, mas não tem a realidade do campo, e aqui a gente está aqui exatamente com a nossa experiência para compartilhar, não é, missionária? E um dos primeiros impactos, qual que seria, assim, na sua avaliação? Bem, o primeiro impacto quando você chega é geográfico, é o clima. É verdade. É o clima. É verdade. Né? Tem lugares que você chega, você é do sul, você vai para o Amazonas, você vai sentir um calor tremendo. Parece que está numa panela pele, de pressão, né? É verdade. E você vai para um país mais no sul, você vai sentir um frio que você vai congelar. É verdade, né? É verdade. E eu, por exemplo, a gente pensa que não, mas olha o detalhe, missionário. Quando nós saímos do Amazonas, quem é do Amazonas sabe, a umidade relativa do ar naquela região é de quanto, mais ou menos, 90%, sempre está acima de 90%, 95%. A gente respira água na região norte, ali na parte da floresta. Chuva todo dia. É chuva todo dia. E nós chegamos na Argentina, a umidade aqui, onde a gente vive, é uma região de deserto, então a umidade é muito baixa. Entenda, já que estamos falando daqui, nós vivemos na parte norte da Argentina, é um clima desértico aqui, né? Então, quando nós chegamos, os nossos lábios rompiam, rachavam, ficavam feridos. Isso é um impacto, né? E, assim, eu particularmente não conseguia respirar. É verdade. A sensação que a gente estava assim dentro, sabe quando você está fazendo aquele fogo com folha? Né, missionária? Que sai aquela fumaça que te entala, faz o olho arder. Sim. Essa é uma sensação. Foi impactante, Foi impactante, eu tinha que ficar com um pano molhado para respirar, porque o clima é muito, extremamente seco. Isso é um impacto. E qual seria um outro impacto? Sabe qual também? Comida. Né? Você que é do sul, olha, eu vi que tem gente aqui do Paraná que está assistindo, os irmãos aqui, ó. Missionário Tiago, aí de Manaus, Thiago. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Moacir, né? Glória a Deus. Quem né? mais? O Tiago Gomes, Jonas Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. E você? Moacir Siqueira lá do Paraná. Do Paraná. Então, o que acontece? O Freitas Fredson. O Freitas Deus te abençoe, meu amigo. Então, o que acontece? A gente está falando exatamente de gente do norte e de gente do sul. Por exemplo, quem sai do sul, missionária, que é acostumado a comer as comidas que é conhecida na nossa na região sul. Aí vai para o Amazonas, qual foi a coisa, assim, você foi para pregar em um interior do Amazonas, e qual foi a coisa mais exótica que você comeu, que lhe impactou na obra, assim? Eu? Eu cheguei uma vez, né, para pregar na cidade, e aí tinha o veado, né? Pra comer, tava gostoso, bem temperadinho, mas tinha algo que eu nunca tinha comido, que era o peixe-boi. Era 2 dedos de gordura, de graça, né, como chamamos aqui. Entende que você e já um dedo de carne, Você né? foi saber que era peixe-boi já no prato, né? Não, no prato, servido. E aí eu olhava pro prato e tinha que comer, né? Orava, Jesus, obrigada, não deixa eu fazer mal e vamos comer. Né? A comida, o impacto da alimentação é muito forte, né? Nesses interior, assim, perto de tribo indígena, assim, que você já foi, você já comeu jacaré? Muitas vezes, amazonense, paraense, como jacaré todo dia, normal, meu irmão. É crocodilo, jacaré, comemos é uma beleza. Não tem problema. Aleluia. Seu pastor, irmão Mazel Miranda, Deus lhe abençoe, do Piauí. Piauí também, olha, tem gente que não é acostumado. No Piauí, me corrige, irmão, se eu estiver errado. Tem a buchada de bode, né? É muito gostosa, mas... É um costume nordestino, né? Mas, por exemplo, quem é de alguma região do Brasil, como do norte mesmo, não tem o costume de comer a buchada de bode, se impacta que vê aquela bola costurada cheia de coisa dentro, né? Mas é gostoso. É uma delícia, meu irmão. Então, ó, a gente falou, por exemplo, do clima, que é impacto cultural, porque a gente fala... É geografia, na verdade. A gente falou da comida. Isso a gente está falando dentro do Brasil, né? Que o nosso país tem proporção... Suzy, um abraço, minha querida. O nosso Brasil. Compartilha esse tema aí, vai ajudar muita gente que tem o desejo de ir para a obra missionária. Não deixe de nos ajudar compartilhando. Então,
Então, nossa, a gente está falando de um Brasil que tem proporções continentais. Mas vamos pensar, aqui, por exemplo, aqui na Argentina, nós encontramos, sabe o quê? O pessoal pega a cabeça da vaca, né? Para quem não é acostumado. Amém, amém. Olha aí, eles lembram, né? Nós fomos pregar num Dia dos Namorados ali, no setor 26, 25, foi. 27, eu não lembro. E foi uma bênção. Lá eu falei sobre a raposa, meu irmão. Mete fogo no mulão da raposa. Isso aí é outra coisa e depois a gente explica. Então, sobre o livro de Cantares, crente. Amém. Irmão, compartilha para ajudar a gente a alcançar mais pessoas sobre esse tema. Irmão Fred, Deus te abençoe. Então, voltando aqui ao tema, é interessante... Eu até me perdi, missionária. A gente estava falando os impactos. Ah, sim. Né? Por exemplo, aqui eu abri a frise de um... Mostra aqui o pelúcia aqui para os irmãos. Ó. Esse cachorro não é nosso aqui não, mas vive aqui, ó. Espera. O que acontece é que nós chegamos aqui, aí eu fui abrir a frise de um vizinho. Beijo, irmã Suzy. Linda é você. Vamos lá. Eu fui abrir o freezer de um vizinho. Eu sei que no Brasil é o costume também em algumas regiões, mas gente que é do norte não é. E tava cheio de cabeça de vaca cortada, cabeça decapitada. Não, isso pro norte. Pro norte não é normal. Não é normal, norte do Brasil. E eles estão preparando e querem preparar pra gente, assim, pra comer, porque aqui eles chamam de riquíssimo. Ou seja, pra gente é um impacto cultural também. Né? E a gente nem vai entrar no mérito. Outra coisa é a língua. Mas a gente vai chegar lá. Mas nesse ponto eu não quero nem entrar no mérito aí. Eu sei que pode ter críticas no comentário, mas faz parte do campo das ideias. De dizer, mas o missionário tem que estar disposto a isso, aquilo. Ainda mais quando se trata de cultura, há um conflito muito grande entre cultura e doutrina, que não vai ser pauta também dessa live. Mas é importante. Nós falamos de clima, falamos de comida, falamos de... E de língua agora. A questão da língua, por exemplo. A questão da língua, isso é um dos maiores desafios do missionário que vai para o campo. Tem que estudar. Eu fiz uma outra live sobre esse tema, então, assim, eu sei que muita gente criticou. Eu vou dizer que de forma positiva, mas a crítica foi mais pesada, dizendo que o missionário ele basta ter o chamado que Deus dá a providência. Eu creio nisso, eu creio, mas eu também creio que a fé sem obras é morta. A gente precisa estudar o idioma, porque eu tenho relatos, inclusive, de pessoas que foram grandes na obra do Senhor, contribuíram muito, que o Espírito Santo ajudou a ensinar. A pessoa não sabia falar o francês. Já ouvimos testemunho. A pessoa não sabia falar o francês, e aí chegou um dado momento, a pessoa foi, se isolou, fez uma oração depressiva. Acontece. E Deus, naquele momento, abriu a mente. Acontece. Então, mas a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. A gente tem que estar aprovado espiritualmente. Um exemplo da língua, por exemplo, tem palavras aqui que brasileiro não pode falar de jeito nenhum. E a gente fala toda hora no Brasil. Que é um palavrão feio, horrível. Feio. Tem palavras aqui que no Brasil é um palavrão feio, mas aqui os aqui fala de púlpito, né? De púlpito. E a gente... Uma vez, assim que eu cheguei, a irmã veio, minha irmã, Deus estava te estranhando. Aí eu mirei pra ela, olhei pra ela, a irmã tá me estranhando. Estava aprendendo o idioma, né? A irmã tá me estranhando, sei que eu tô feia, eu tô fedorenta, e me cheirava, me olhava e não era. Aqui estranhar é sentir falta, saudade. Porque saudade só existe no Brasil, né, essa palavra. Em inglês seria I miss you, né, mas... Sim. Enfim, a outra também, sabe o que foi? A gente preparou uma comida e o vaso... A irmã Querem, irmão Pedro, Paulo e aí o obreiro Américo Neva. O que acontece? Aí a pessoa veio e disse pra gente mesmo assim, que a minha comida tava muito esquisita. Muito esquisita. Aí eu fiquei assim, aprendendo o idioma, sabe? Mas esquisito é assim, é uma forma de dizer que tá ótimo, tá gostoso demais. Então assim, esses são um dos impactos também, a questão da língua. E roupa também. Aqui, por exemplo, na América Latina, a gente não tem tanto impacto com roupa. Vão compartilhando, irmãos, para a gente alcançar mais pessoas sobre esse tema. Nós não temos muito impacto com roupa, mas, por exemplo, e aí a gente vai ter a oportunidade de trazer pessoas aqui que vão relatar que foram fazer a obra, né, ou conheceram pessoas que foram fazer a obra, por exemplo, em uma tribo na Tanzânia, onde naquele lugar a mulher que não anda com os seios para fora, a mulher que anda com os seios para fora, né, missionária? Ela é honrada. Ela é pura, ela é uma mulher virgem. Não, é uma mulher de família, de respeito, no caso. E aqui é virgem também, mas aqui cobre o seio, já é desonrado. Isso é numa tribo lá na África. Na África, na Tanzânia. Isso. Então, assim, eu sei que vocês também podem compartilhar aí...
experiências iguais a essa. Mas Paz do Senhor, irmã Francinaia Bandeira, sempre está aqui com a gente, Deus te abençoe. O irmão Denilson. Prestes, eu vou chamar de Prestes, aí Deus te abençoe também. Aleluia. Então, assim, irmãos, a gente está falando isso por quê? Porque é um spoiler de um tema que a gente vai falar sobre o missionário. Nesse momento aqui, a gente, Pai do Senhor, obreiro Marcos, Deus lhe abençoe. Porque nesse momento, a gente só está apresentando a pauta. E aí você fica livre para comentar o que nós apresentamos aqui. Em que sentido? Contribuindo com essa linha. Porque nós vamos trazer pessoas que foram para países onde a diversidade cultural é tão grande que impacta até na saúde. Outro exemplo de impacto cultural, na comida, o brasileiro, ele come, peraí que tem um carro passando aqui, o brasileiro, ele come feijão, arroz, macarrão todo dia. Sim. E quando nós chegamos aqui, o impacto foi, os irmãos não comem feijão, os irmãos não conhecem feijão, não conhecem a panela de pressão na maioria das vezes, aqui na cidade onde a gente vive, não. E arroz também, eles comem, eles fazem quando a gente vai comer na casa deles, come um né? assado com pão, né? Sim, come assado com pão, com batata cozida, com cenoura. Outro impacto cultural forte, pastor, que a gente pode falar, é a religião. Né? A religião. Crentes dentro em Cristo, do próprio cristianismo mesmo, sim, né? Há assim, um secretismo forte e crentes em Cristo Jesus do Brasil. O Brasil é um país muito abençoado, não é verdade, pastor? É verdade. A América Latina precisa conhecer Jesus. É verdade. Há muitas não que não pessoas... conheça a missionária assim, sim, mas precisa conhecer mais. Mais. Precisa de Jesus, precisa de missionários como você que tem aí o coração em chama. Porque há, sim, muitas pessoas ainda que precisam de libertação. Na América Latina, há um demônio que é muito adorado. Chamado de Santo da Morte. Sim. Né? Tem outros também mais, assim, que a gente vai entrar no mérito do sincretismo religioso, missionário. É mais mostrar que a cultura, às vezes, locais, ela é tão impactante na vida do obreiro, e esse é o viés que a gente está caminhando aqui, que torna, às vezes, a adaptação do obreiro difícil, por mais que ele tenha o chamado, por mais que ele seja couro de pescoço, sabe? Aquele duro, mas aí ele vai sofrer. Sim, e é importante a gente compartilhar isso com vocês, para que vocês se preparem ainda mais, sabe? Amém. Porque como há uma máxima aí, quem sabe, eu não sei quem foi o dono dessa frase, mas usa-se muito no campo motivacional, que eu prefiro deixar muito suor no campo de treinamento do que sangue no campo de batalha. Então, vamos fazer essa versão religiosa. Eu prefiro deixar muita lágrima, né, e calo no meu joelho antes de ir para a obra do que chegar na obra sem azeite. Meu Deus, É forte. Então, amados irmãos, é isso que eu queria compartilhar. Teria outros temas, mas eu sei que são 1h, 1h30 em muitas cidades na hora dessa live, mas nós vamos trazer a pauta aqui, esse conteúdo que é para edificação da tua vida, para edificação das vidas das pessoas que vão te receber, e para que você, principalmente você, obreiro, servo, quem tem o desejo missionário, vá ao campo e viva um ministério, porque muito se prega de viver um ministério de sofrimento, mas a gente consegue sim, com a graça de Deus, ter sucesso no ministério, aproveitar o ministério, viver a paz que excede todo o entendimento, mesmo nas dificuldades, amém? Era esse um dos temas que eu queria compartilhar com vocês. Não deixes, amados irmãos, de clicar em compartilhar, joga esses vídeos nos grupos, né, missionária? E vamos disseminar a proposta para que Deus levante uma nova geração de missionários que estejam dispostos a sair, não somente nas cidades, mas a nossa página, ela é uma página transcultural. Então a gente vai estimular muito você a orar a Deus, pedir que Deus te abençoe com esse ministério.
a seguir, né? A seguir, porque eu estava falando com um líder de jovens no Amazonas, ele estava nos contando que muitos hoje estão buscando a profissionalização no mundo do business. Isso não é errado, porque missões ela é feita com o joelho de quem ora, os pés dos que vão e as mãos dos que contribuem. contribuem. Então, Sim. assim, você pode ser um missionário sendo um grande gerente, entende? Então, assim, é muito amplo essa questão. Mas, especificamente nessa live, nós estamos falando sobre o impacto de quem vai, né? Que talvez seja o que arde no teu coração. Missionária, considerações finais? Deus te abençoe. Segure a corda aí que nós estamos descendo. Orem por nós, a todos os irmãos, as irmãs. Um abraço na paz do Senhor Jesus. Que Deus te use nessa terra. Aleluia, louvado seja Deus, né? A nossa página, a nossa página é a Missão Mateus 28:19. Eu vou pôr o link depois aqui para nós seguirmos a página, porque alcançamos quase 5.000 já no perfil. Então Tá cheio, né? tá cheio. Então as pessoas só vão poder nos seguir, não vão poder interagir. Na página não, a gente fica mais aberto para isso. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem nos ajudado em Irmão oração. Anderson tá lá na Bolívia aí, ó. Um abraço Olha, para o irmão pastor Rony, Anderson, irmã um abraço, Socorro. verdade. A você e sua esposa também, irmão Anderson. Amém. Irmão E- Borges da Silva, irmão Manuel Soares. Manuel Soares, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nos ajude em oração, nos ajude levando, né, essa palavra que nós dedicamos, esse tempo, a compartilhar com você, e que o Espírito Santo coloque a chama do desejo por almas aí na sua rua, na sua casa, no teu coração, porque o mundo, nesses bilhões de pessoas que há, muita gente ainda nem sequer ouviu falar de Jesus. E Deus pode te usar poderosamente para ir, para ajudar e para orar. Jesus é vida. Jesus é muita vida. Aleluia. A minha vida é abundância. Vida é abundância. Clique em concluir aí, Paz do missionária, para a gente Senhor terminar essa Jesus. live. Paz do Senhor.